Fala pessoal, tudo bem com vocês? Turma, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, dando uma pausa no assunto playoffs para falar um pouquinho sobre off-season, né? Daqui a pouquinho a off-season da NBA começa, teremos draft, teremos muitas trocas acontecendo, muitas contratações e também teremos muitos jogadores sendo supervalorizados nessa off-season. E como eu sei que isso vai acontecer? Porque em toda off-season temos 2, 3 jogadores que recebem contratos bem maiores, né, bem mais caros do que deveriam. Nessa última off-season, por exemplo, tivemos o Jordan Poole recebendo um contrato bem maior do que era, né, do que poderia, né? O Jordan Poole recebeu 120 milhões totalmente garantidos. Hoje já tem muito torcedor do Warriors questionando esse contrato. O Tyler Herro, dá pra gente dizer que também foi meio super pago, né? O Bradley Beal, que recebeu mais de 250 milhões de dólares garantidos. Então, eu sei que teremos jogadores supervalorizados nessa próxima off-season, porque sempre teremos. E nesse vídeo, eu separei aqui 4 jogadores que devem receber contratos supervalorizados nessa próxima agência livre, nessa próxima off-season. Então, antes, né, de eu começar a falar sobre cada um desses nomes, eu peço para que você deixe o seu like e se inscreva no canal, que ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Vamos começar aqui já gerando uma certa polêmica. O primeiro nome que eu separei é o nome do James Harden. Vamos lá. O James Harden teve uma ótima temporada regular, entregou muito, foi de longe a melhor temporada dele no Philadelphia 76ers, isso é inegável. Ele está tendo grandes atuações nessa pós-temporada. Então, assim, ele teve uma entrega mais do que satisfatória nessa temporada. Porém, o James Harden, ele deve sim receber um contrato bem maior do que deveria. Pelo seguinte motivo, porque ele vai ter um poder de barganha muito alto mesmo. O James Harden, ele terá uma player option para a próxima temporada, uma player option de 35,6 milhões de dólares. É mais do que certo que ele vai abrir mão dessa player option para buscar um novo contrato, para buscar um contrato maior. E o James Harden, ele sabe muito bem que o Philadelphia vai fazer de tudo para ficar com ele, porque o Philadelphia não tem um jogador hoje que o substitua. Não tem. Simplesmente o Philadelphia não tem um cara que hoje execute a mesma função do James Harden. Então ele sabe que o Philadelphia é um time que vai fazer de tudo para ficar com ele. Ou seja, já temos aí um time que o James Harden vai poder sugar o máximo possível. Só que, pelas informações que tem saído nos últimos meses, existe um outro time que vai entrar nessa off-season disposto a abrir o bolso para conseguir o James Harden. E esse time é o Houston Rockets. Segundo o Snarovsky, Shams Charania e vários veículos de Houston, a equipe do Rockets vai ir com tudo nessa próxima off-season para tentar repatriar o James Harden. Então, o Harden, ele vai estar em um cenário onde ele vai conseguir tirar muito dinheiro, seja do Philadelphia, seja do Houston Rockets. Então, um contrato normal para o James Harden, que seria de 30 a 40 milhões de dólares por temporada, com certeza vai se transformar em um contrato de quase 50 milhões de dólares por temporada, o que, na minha opinião, é bem mais do que deveria ser pago pro James Harden, porque estamos falando de um jogador que tá, né,
na curva decrescente da sua carreira. Mesmo ele tendo ótimos números e ótimas atuações, é inegável que nos próximos 3, 4 anos, o James Harden vai ter um declínio técnico e físico muito grande. Muito grande. E para um jogador que está nessa fase da carreira, o normal seria você dar um contrato de 30 e no máximo 40 milhões de dólares, porque estamos falando de um cara que teve uma grande entrega. Só que, pelo poder de barganha altíssimo que o Harden vai ter, com certeza ele vai conseguir, pelo menos, jogando baixo, tá? Uns 45 milhões de dólares garantidos por temporada. Seja, né, recebendo essa grana do Philadelphia ou do Houston Rockets. Então, primeiro jogador que pra mim deve receber um contrato super valorizado nessa próxima off-season será o James Harden. Segundo jogador dessa minha lista é o Jeremy Grant. Né? O Jeremy Grant, ele se valorizou muito nos últimos 3 anos na NBA. Se valorizou demais. E, mesmo ele não tendo tido uma grande entrega nessa temporada, ele ainda terá um valor de mercado muito alto. E, pelo fato do Blazers não ter muita coisa para fazer na off-season, não ter tantos ativos assim, não ter um espaço tão grande no seu cap space, a maior probabilidade é de que o Portland, né, dê para o Jeremy Grant o contrato que ele bem entender. Porque o Blazers não tem um grande elenco. Não tem um grande elenco. E se quiser ficar com o Damian Lillard para a próxima temporada, o Blazers vai ter que manter os jogadores que tem e tentar trazer um ou outro gato pingado no off-season. Então, perder o Jeremy Grant não seria uma boa para o Blazers, porque vai deixar o Damian Lillard insatisfeito e pode fazer com que o Lillard queira sair. Então, por essa escassez de opções, muito provavelmente o Blazers vai ter que pagar uma grana alta para o Jeremy Grant, e eu acredito que pelo valor de mercado que o Grant tem, ele deve conseguir tirar pelo menos uns 30 milhões de dólares por temporada da equipe do Blazers, o que é bem mais do que eu pagaria. Eu pagaria para o Jeremy Grant, no máximo, tá? 22 milhões de dólares por temporada. No máximo. No máximo. No máximo. E eu acho que o Blazers vai ter que desembolsar mais do que isso para ficar com ele. Porque, de novo, mesmo ele não tendo tido uma boa entrega, não é uma boa entrega ele teve, mas ele não teve uma ótima entrega. Mesmo ele não tendo tido isso nessa última temporada, ele ainda tem um valor de mercado muito grande e o Blazers vai ter concorrência. Então, eu acredito que o Jeremy Grant será outro cara que será super pago nessa próxima off-season. Penúltimo nome dessa minha lista é o Kristaps Porzingis. Esse aqui é certeza que ele vai ser super valorizado na off-season. Porque assim, o Porzingis, ele teve, na minha opinião, tá? A melhor temporada da carreira. Em 65 jogos disputados nessa última temporada, ele teve 23,2 pontos de média, 8,4 rebotes e 1,5 bloqueios. Foi a melhor temporada do Porzingis na carreira, conseguiu ficar um bom tempo saudável, entregou dentro de quadra, né? Foi uma peça importante para esse Washington Wizards, que beleza, não brigou por nada, mas se conquistou algumas vitórias, foram por conta do desempenho do Porzingis, e ele vai ter uma player option para a próxima off-season de 36 milhões de dólares. Com certeza, o Porzingis vai abrir mão dessa player option para assinar um contrato mais longo. Por quê? Porque ele vem da melhor temporada da carreira e com certeza 3, 4 equipes no mínimo vão tentar a contratação do Kristaps Porzingis. E já que o Washington Wizards está amarrado num contrato absurdo do Bradley Beal, o time vai ter que tentar ser minimamente competitivo nos próximos anos, porque não dá para você ter o Bradley Beal no elenco e tentar reconstruir. Então o Wizards vai tentar manter o mínimo de competitividade. E para manter esse mínimo de competitividade, para se manter aí nessa zona medíocre da NBA, vai ter que ficar com o Porzingis, vai ter que assinar um novo contrato com o Porzingis, e já que essa diretoria do Wizards tem um histórico de supervalorizar muito seus jogadores durante a renovação,
tendo como base o que fez com o próprio Bradley Beal, com o que fez com o John Wall, com o que fez com o Otto Porter, é esperado, na verdade, é mais do que certo que o Porzingis vai conseguir arrancar bem mais de 30 milhões de dólares por temporada do Washington Wizards. Eu apostaria, tá, que ele vai conseguir um contrato de uns 3, 4 anos com 30 milhões de dólares garantidos, o que é um valor muito alto para pagar por um jogador que, pela primeira vez na carreira, conseguiu jogar mais de 60 jogos, né? É duro dizer isso, porque é duro assim você, né, criticar um jogador por conta de lesões, só que disponibilidade é uma qualidade. E o Porzingis nunca mostrou essa qualidade, nunca mostrou essa disponibilidade. Então você se comprometer com um jogador desse é duro, mas é o que deve acontecer, porque o Wizards não tem muito o que fazer. O Wizards assinou um pacto com a mediocridade quando renovou com o Bradley Beal. E agora vai ter que se manter minimamente competitivo. E para fazer isso, ficar com o Kristaps Porzingis será necessário. Então o Porzingis é um jogador que eu cravo que será muito super valorizado nessa próxima off-season. E para fechar essa lista, eu irei trazer aqui o nome de D'Angelo Russell, né? O D'Angelo Russell será agente livre e restrito nessa próxima off-season, e pelo fato dele estar tendo o seu melhor playoff da carreira, o D'Angelo Russell deve sim ser super pago nessa próxima off-season, seja pelo Los Angeles Lakers, seja por outra equipe, porque algo que deve ajudar muito o D'Angelo Russell nessa próxima off-season é o fato de não termos tantos armadores de elite disponíveis no mercado, né? O D'Angelo Russell, ele será, ao lado do Kyrie Irving, o melhor armador disponível nessa agência livre. Então, pela escassez de armadores disponíveis e pelo fato dele estar tendo o melhor playoff da sua carreira, ele deve sim receber um contrato bem alto, um contrato bem maior do que deveria, né? Eu, hoje, pagaria para o D'Angelo Russell, no máximo, tá? Uns 22 milhões de dólares por temporada. Porque é um cara de 27 anos, é um cara que pela primeira vez está jogando bem em playoffs e é um cara que já se mostrou muito inconsistente, tá? Muito inconsistente. Então, eu não pagaria mais do que isso pro D'Angelo Russell. Só que, pelos motivos que eu já falei, por ele estar tendo um bom playoff, por não ter tantos armadores disponíveis assim no mercado, eu acredito que ou o Lakers ou alguma outra equipe buscando um armador vai pagar para o D'Angelo Russell algo em torno de 29, 30 milhões de dólares por temporada, o que é um valor bem mais alto do que eu pagaria. Então, D'Angelo Russell é o cara que fecha essa minha lista de jogadores que devem ser super valorizados, que devem receber contratos super valorizados nessa próxima off-season. Bom, essa é a minha opinião, né? Você está mais do que liberado para discordar de mim. Se você acha que um desses caras não será super valorizado, né? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso, gente. Obrigado a todo mundo por essa audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.